em vapor, está se transformando em gás. Né? Na verdade, a água ela não vai se transformar em gás, é apenas um dito popular. Mas ela está se transformando em estado de vapor. Em estado de vapor, continua sendo água, só que as partículas de água estão bem mais leves do que ela no estado líquido. Beleza? Então tá tranquileza demais. Ponto de condensação é a temperatura em que a substância passa da fase gasosa para a líquida, no caso na bordinha do copo aí, onde temos a parte interna do copo está mais gelada do que a parte externa, então essas partículas que estão na parte externa vão se grudar ao copo, né, por afinidade. Então por isso que o copo fica suado. Então as partículas, gotículas de água que estão fora do ambiente, no caso aqui no externo, vão se grudar no copo, né, por força de atração. Né? Então temos aí condensação. Né? Outro ponto é o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para aumentar a 1 grau Celsius, né, a sua temperatura a 1 grama. Como assim? Quem tem mais calor específico? A água, volta, ou o ferro? O que é mais fácil de conseguir aquecer? A água ou o ferro? Então, a água tem um calor específico, a quantidade de calor necessário para conseguir elevar a temperatura da água, não é? É bem menor do que a do ferro. Então, a água é mais sensível do que o ferro, beleza? Então, como é que calcula o calor específico? Nada mais é do que a quantidade de calor absorvida sobre a massa da substância sobre a sua variação de temperatura, né? E quem é que vai dar esses elementos aqui? A própria questão, né? Então, a questão vai me dar uma quantidade de calor absorvida, vai dar uma variação de temperatura, né? Então, vamos pegando aí. Então, um, um exemplo, né? Então, um toque para vocês, um macetezinho, né? Novamente, um macete. Para conseguir decorar as fórmulas, vocês perceberam que estamos começando a trabalhar com fórmulas em física e química, beleza? Então, um macetezinho é você nomear as fórmulas com alguma, vamos dizer que é alguma palavra mais conhecida, uma frase, tanto faz. Então, no caso aqui dessa fórmula, para descobrir a quantidade de calor específico, né? Nós temos aqui a palavra que macete, né? Então, isso aqui é um exemplo de técnica para conseguir decorar uma fórmula. Né? Vocês vão ver isso aí bem mais à frente, algumas outras fórmulas, né? Que vocês vão ter que utilizar, né, a criatividade de vocês para conseguir, né, conseguir, de certa forma, decorar essas fórmulas. Mas vamos aí. Outra propriedade física é a densidade. É a razão entre a massa e o volume de um corpo em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, quando calculamos a densidade da substância, então a densidade nada mais é do que a massa sobre um volume. Então, quando a gente está se referindo à densidade, nós estamos referindo a líquidos, né? Então, temos os exemplos aqui, né, de vários elementos mais densos do que outros. Então, quem é mais denso? Uma barra de ferro ou um pedaço de madeira? Então, quem é mais denso é a barra de ferro. Por quê? A densidade do ferro conseguiu vencer a densidade da água, por isso que ele afundou. Mas por que, que a madeira não consegue afundar? Porque a densidade da água conseguiu ser maior do que a densidade da madeira. Beleza? Então vamos pegando aí devagar. Então, como assim? Determinados produtos também têm densidades diferentes umas das outras. Um exemplo, por que, que quando colocamos o óleo na água, o óleo não afunda e nem se mistura? Por quê? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água, por isso que ele não se mistura com a água, não é? Então aqui temos os exemplos, né, de questões. Como é que pode ser feita, no caso, uma questão, né? Aqui é uma questão do nono ano. Né? Então, um peso de papel maciço foi feito de ferro de massa igual, né, 79 gramas. E o seu volume é de 10 centímetros cúbico. Calcule a densidade desse ferro. Então, se eu pegar lá a fórmula da densidade, que é massa sobre o volume, vou ter o seguinte. A massa 79 gramas sobre o volume, que é 10 centímetros cúbicos. Então, nós temos aí a nossa densidade desse corpo do ferro, desse objeto, é de 7,9 gramas por cúbico, né? Gramas cúbico, centímetros cúbicos. Então, a nossa unidade de medida é gramas por centímetros cúbico. Tranquilo? Outro exemplo aí, né? Um minerador encontrou uma pepita de ouro de massa de 502 gramas. Sabendo que a densidade do ouro, então ele já fez ao contrário. Ele já deu a massa do ouro, não é? E deu também a densidade dele. Então, ele pediu o quê? A determinação do volume da pepita.
Então, perceberam como ele pode trabalhar essas questões? Então, nós temos a densidade do ouro, nós temos aqui Dzão, é igual a 19,3, que é igual a massa sobre o volume. Qual é a massa? 502. Qual é o volume? É o que eu quero achar. Então, nós temos aí, né, jogando aí, dando nome aos gados, nós temos o nosso volume de 26, né, centímetros cúbicos. Então, tá aí uma das formas de a gente conseguir resolver as questões relacionadas à densidade. Tranquilo? Outra propriedade é a propriedade física do magnetismo, que é a propriedade de atrair um ferro. Né? Um bom exemplo é o minério do ferro magnetita. Né? Que o minério de ferro magnetita é basicamente a base de todos os ímãs. Né? Sabemos aqui que a Terra temos um ponto referencial de sul e norte, né? Como temos também como norte geográfico e norte magnético, ou sul geográfico e sul magnético. Beleza? Por que um ímã ele atrai tanto para o norte, tanto para o sul? Por quê? Porque o ímã, né, os polos devem, devido ao contexto, ao núcleo da Terra, por possuir grande quantidade de ferro, né, derretido, então temos essa maior né, o valor magnético no lado norte é bem maior. Então por isso que as bússolas, né, vão sempre apontar para o norte, porque é o ponto mais magnético da Terra. Beleza? Tranquileza. Né? Então nós vimos aí, né, as grandes propriedades, né, propriedades gerais, propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades organolépticas, propriedades físicas, né, absolutas, né, da matéria. Dentro do nosso próprio capítulo, nós temos a energia, né? Então, eu pergunto a vocês, o que é energia? Né? A energia nada mais é do que a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Como assim? Que tipo de trabalho? Levantar da cama, você gasta energia. Piscar os olhos, você gasta energia. Pensar em alguma coisa, você gasta energia. Não é? Movimentar o seu corpo, beber água, respirar. Né? Tudo isso aí está gerando um trabalho que o gasto energético do trabalho, é que eu acabei de dizer, é a energia. Beleza? E essa energia vem de onde? Né? Como é que a gente, por exemplo, eu acordei hoje, eu me senti com pouca energia. Significa o quê? Ou você se alimentou mal, ou você dormiu mal. Então, pode influenciar. Então, de onde vem a energia? Do seu dia a dia, da sua alimentação, propriamente dita. Né? Para você conseguir trabalhar, para você conseguir realizar um trabalho, você vai ter que gastar energia. E como é que você vai consumir energia? Se alimentando. Beleza? Então, tá aí um pequeno conceito de energia. Então, pode-se encontrar na natureza muitos exemplos de energia, não é? No caso do movimento, que é a energia cinética, e a energia armazenada, que se chama energia potencial. E também existem vários outros tipos de energia, que vamos falar um pouco à frente. Então, no caso aqui, é energia. Nós temos o potencial, que deriva da posição de uma partícula, energia cinética, deriva do movimento de partículas. Então, o que é o potencial? Posição de uma partícula. Né? Um exemplo de potencial é quando você está numa montanha russa e você vai descer. Você tem um grande potencial de pegar muita quantidade de velocidade na descida. Não é isso? Quando eu me refiro a você e falo, você tem um grande potencial a ser um jogador de futebol excelente. Então, o que eu analisei? Eu analisei toda a sua estrutura, né, para poder conseguir atribuir essa característica a você. Então, você tem uma grande capacidade de ser um bom jogador de futebol. Então, você tem um grande potencial. Então, na energia também é. Então, a energia também tem um grande potencial de ser trabalhada. O que é energia cinética? Quando nós trabalhamos de cinética, o termo cinética se refere a movimento. Então, qualquer tipo de movimento, a gente está se referindo a cinética. E já que a gente está trabalhando, né, de partículas, então é o movimento das partículas. Beleza? Temos a energia mecânica, que é a soma das duas. Quando você soma energia cinética mais potencial, nós se referimos a energia mecânica. Beleza? O que é energia química? Nada mais do que ligação entre átomos, né? H2O. Houve uma energia química, houve uma atração entre as moléculas de oxigênio com as moléculas de hidrogênio, né? Que essa energia se chama energia química, que fez transformar, né, no meio ambiente, né, para a água. O que é energia nuclear? É a formação de átomos, né?
a formação de novos átomos. O que são energia eletromagnética? É energia associada ao magnetismo, e energia radiante, que deriva dos raios solares. Não é isso? Então temos a energia potencial, aqui um exemplo, né? Nós temos a energia cinética, então o potencial de pegar grande velocidade está onde? Lá em cima. Então tem uma grande potencial de pegar velocidade. A partir do momento que eu movimento esse corpo, eu estou gerando energia cinética. Que somando as duas, ao final de tudo, né, nós temos o total, né, de energia mecânica. Beleza? Então eu volto a falar a vocês. O que é energia cinética? Ela é determinada em função à massa do corpo em movimento, que é a medida em quilogramas, e a sua velocidade desenvolvida por ele. Então, como eu falo que energia cinética é o movimento das partículas, então é basicamente isso. O que eu vou avaliar dentro do movimento de uma partícula? O que eu posso avaliar que algo pode ser mais veloz do que o outro? Né? Pego sua massa vezes a sua velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, tem um conceito também, um contexto, né, para decorar essa fórmula, que é energia cinética M vezes V, 2 em cima, 2 embaixo. Tem pessoas que chamam assim, energia cinética é igual a quê? Maria Vitória, 2 em cima, 2 embaixo. Né? Então isso aí vai depender de vocês, os termos utilizarem para poder conseguir decorar estas fórmulas. Tranquilo? O que é energia química? Não é? A energia química é aquela, não é, que provém de reações químicas. Aqui, basicamente, a energia química aqui está se referindo ao quê? A um pequeno ácido que tem dentro dessa bateria que está tendo uma reação química que vai gerar eletricidade, está gerando um tipo de energia que